A primeira coisa que eu quero compartilhar são os montes da Palestina, para que vocês tenham uma noção onde as coisas acontecem. Aqui não está o Monte Sinai, que é sinônimo de Monte Horebe, que está lá na península do Sinai, né, onde nós falamos que foi aquela travessia lá no deserto com Moisés, na parte de baixo lá da península. Então, Monte Carmelo, onde o profeta Elias, né, ele realizou aquele sacrifício e desafiando os profetas de Baal. Então, foi aqui. E onde também está aqui a Ordem dos Carmelitas, começou aqui, né, a Ordem dos Carmelitas, Monte Carmelo. Depois, mais para frente, a gente vai ver Monte Tabor, que é onde houve a transfiguração do Nosso Senhor. Então, aqui, só para vocês terem ideia, aqui está o Mar da Galileia, em cima, né? O Mar da Galileia, ou seja, essa região aqui é a Galileia. Lá na época de Cristo havia 3 regiões só, Galileia, Samaria e Judeia. Né? Monte Tabor, deixa eu ver, Monte das Oliveiras está do lado da cidade de Jerusalém, né? Onde Nosso Senhor vai fazer a oração do horto. Monte Nebo, vocês lembram qual que é o Monte Nebo? Nós já vimos aqui, hein? Monte Nebo é aquele que o Moisés morreu, onde ele avistou a Terra Prometida, né? Ele estava aqui em cima e viu aqui a Terra Prometida. Então ele acaba morrendo aqui no Monte Nebo. Muito bem, os outros enfim, aparecem já, mas não demos nenhuma importância aqui nesse curso. Então, vamos agora para os nossos vídeos, continuar estudando os profetas. Então, vamos ver aqui, ó. Estávamos estudando Elias, o profeta Elias, né? Depois da divisão do reino do norte, Israel, reino do sul, Judá. E aí, nessa época aqui do rei Acabe, profeta Elias. E agora nós vamos ver o profeta Eliseu. Então, vamos lá. Como discípulo de Elias, Eliseu em muito se parecia com seu mestre. Até mesmo em perseguições, não eram enviados alguns homens, mas exércitos completamente armados. Contra Elias, o rei Acasias mandou por 2 vezes um capitão com 50 soldados para prendê-lo. E por 2 vezes os soldados foram consumidos pelo fogo que caiu do céu. O terceiro capitão, com mais 50 soldados, foi até ele e se ajoelhou, implorando por sua vida e pela de seus soldados. Já com Eliseu, foi o rei Haddad que procurava prender-lhe, e seu exército chegou a cercar a casa na qual o profeta estava com seu servo. Quando o servo de Eliseu viu o exército de Haddad, se espantou, mas Eliseu abriu seus olhos e ele viu um exército de fogo em maior número que os guardava. Ao tentarem capturar o profeta, os soldados ficaram cegos. Acompanhe muito mais sobre a vida do profeta Eliseu nesse vídeo que começa agora aqui em nosso canal Guerreiro Universal. Eliseu era auxiliar do profeta Elias. Ele foi escolhido por Deus para ajudá-lo, enquanto o Senhor falava com Elias no Monte Horebe. Livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 16. Quando Elias encontrou Eliseu, não precisou falar nem prometer nada. Simplesmente lançou a capa sobre ele. Livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Eliseu só pediu para se despedir dos seus pais, pois sabia que a partir de então teria uma vida de sacrifício. Porque aquele que escolhe servir ao Senhor
tem que ter a consciência de que está escolhendo viver uma vida de renúncias e sacrifícios. O sacrifício de Eliseu já começou ali, deixando sua família e as juntas de boi que tinha. Livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 20 a 21. Junta de bois é um nome popular dado a uma dupla de bois utilizados para desenvolver trabalhos de tração em atividades rurais, como puxar um carro de bois ou um arado. As juntas de bois são unidas por uma canga que se assenta na nuca dos bois, prendendo-os pelo pescoço. Para Eliseu não havia tempo ruim. Mesmo que Elias dissesse, fica aqui, não precisa me acompanhar, ele não saía de perto, pois para Eliseu não era um peso estar servindo, e sim um prazer. Ele queria aprender com seu Senhor. Prova disso foi quando Elias perguntou, pede-me o que queres que eu te faça. E Eliseu pediu a porção dobrada do espírito de Elias. Livro de 2 Reis, capítulo 2, versículos do 9 ao 15. E por ser fiel, Eliseu foi abençoado, tornando-se referência de servo fiel. Eliseu é um nome hebraico. Seu significado é Deus é a sua salvação. Eliseu foi um profeta no reino de Israel durante o reinado de Jorão, Jeú, Joacás e Joás. Seu pai se chamava Safate, um rico proprietário da terra de Abel-Meolá. Durante os próximos 7 ou 8 anos, Eliseu tornou-se um servo próximo de Elias, até que fosse levado para o céu. Durante todos esses anos, não ouvimos nada de Eliseu, exceto em relação com os momentos finais da vida de Elias. O profeta recém-escolhido seguiu Elias e o serviu durante todo o tempo. Ele foi com seu mestre de Gilgal para Betel, para Jericó, e daí para o lado leste do Jordão, onde as águas tocadas pelo manto foram divididas de modo a permitir que ambos passem em terra seca. Eliseu então foi separado de Elias por uma carruagem de fogo, e Elias foi levado por um redemoinho ao céu. Eliseu pediu para que recebesse o dobro da unção de Elias. Depois disso, através do manto de Elias que havia caído enquanto ele era levado ao céu, Eliseu dividiu as águas do Jordão e depois voltou a Jericó, onde foi reconhecido como profeta de Deus após purificar as águas de Jericó e tornando-as potáveis. Antes de fixar sua moradia em Samaria, Eliseu passou por algum tempo no Monte Carmelo, quando os exércitos de Judá, Israel e Edom, aliados contra Mesa, o rei Moabita, estavam sendo torturados pela seca no deserto. Eliseu concordou em intervir. Suas duas profecias sobre o alívio da seca e a vitória sobre os Moabitas cumpriram-se na manhã seguinte. O profeta Eliseu se tornou notável em Israel e durante 6 décadas ocupou o cargo de profeta em Israel. Ele é chamado de patriota por causa de sua ajuda a soldados e reis. Certa vez, quando um grupo de garotos em Betel provocaram o profeta por sua calvície, Eliseu os amaldiçoou. E 2 ursas saíram da floresta e rasgaram 42 meninos. Eliseu purificou as águas contaminadas de Jericó, que foram consideradas a causa de abortos espontâneos e mortes. Para aliviar a vida da viúva de um profeta importunada por um credor insistente, o profeta Eliseu multiplicou um pouco de azeite que a permitiu não só pagar suas dívidas, mas para atender às necessidades de sua família. Para recompensar a rica senhora de Sunem por sua hospitalidade, o profeta Eliseu obteve para ela do Senhor, em primeiro lugar, o nascimento de um filho e, posteriormente, a ressurreição de seu filho, que havia morrido. Para alimentar os filhos dos profetas pressionados pela fome, o profeta Eliseu transformou algumas ervas venenosas em alimentos saudáveis. Em outro momento, Eliseu alimentou uma centena de homens com 20 pães de cevada nova, deixando alguns sobrando em uma história semelhante aos milagres de Jesus no Novo Testamento.
Eliseu curou o comandante militar sírio Naamã de lepra, mas puniu seu próprio servo Geazi, que procurou tirar vantagem do milagre. Naamã, o comandante do exército do rei da Síria, era um homem extremamente respeitado, porque dera muitas vitórias a seu povo, mas um dia veio contrair lepra. Uma menina israelita trabalhava como escrava no palácio desse oficial. Um dia, ela disse à esposa de Naamã: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 3. Naamã foi contar ao rei da Síria o que a menina dissera, e o rei o enviou juntamente com uma grande quantia de prata ao rei de Israel. Enviou uma carta dizendo: estou te enviando meu oficial Naamã para que o cures de lepra. Quando o rei de Israel recebeu Naamã e leu a carta, ficou muito perturbado. Ele pensa que sou Deus para curar alguém? Ele está procurando um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu soube que o rei havia ficado perturbado, mandou essa mensagem: envia Naamã a mim para que a Síria saiba que há profeta em Israel. Naamã chegou à casa de Eliseu e este mandou um mensageiro dizendo: você deve se banhar no rio Jordão 7 vezes. Quando fizer isso, ficará curado. Mas Naamã ficou indignado com essa situação e disse: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Far, rios de Damasco, melhores do que todas as árvores de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar purificado? Livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 11 ao 12. E começou a retornar para casa. A revolta de Naamã por ter sido orientado a mergulhar 7 vezes no Jordão se deve ao fato de que, naquela época, o Jordão servia como uma espécie de esgoto da cidade. O Jordão era um rio muito sujo naquela altura. Os seus servos, no entanto, tentavam dissuadi-lo no caminho, dizendo: mestre, se o profeta tivesse te pedido algo difícil, o terias feito. Só porque ele pediu algo simples, você o menospreza. Então Naamã, convencido, foi ao Jordão e se lavou 7 vezes. Sua pele se restaurou e se tornou como pele de criança. Ele e sua comitiva voltaram à casa de Eliseu. Agora eu sei que não há Deus em nenhum outro lugar. Por favor, aceite o meu presente. Mas Eliseu recusou-se a aceitar, embora Naamã insistisse muito. Naamã pediu para que Eliseu deixasse ele levar 2 mulas carregadas de terra para que fizesse um holocausto ao Senhor. Ele prometeu que nunca mais iria sacrificar para outro Deus, senão ao Senhor. Ao se despedir de Eliseu, disse: nisso perdoe o Senhor a teu servo, quanto ao meu rei entrar na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também tenho de me encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. Livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 18. Eliseu respondeu: vá em paz. Geazi pensou consigo mesmo: Eliseu foi bom demais não aceitando a recompensa de Naamã. Vou ir atrás dele para ver se consigo alguma coisa. Então Geazi partiu atrás da comitiva de Naamã e os alcançou e disse: meu senhor, Deus jovem discípulo de meu mestre Eliseu, chegaram agora mesmo. Ele pediu para que você enviasse 35 ciclos de prata e 2 mudas de roupas finas. Naamã imediatamente entregou para Geazi 70 quilos de prata e 2 mudas de roupa. O servo guardou os presentes em casa e voltou para seu mestre Eliseu. Onde você esteve, Geazi? Perguntou Eliseu. Não fui a lugar nenhum. Mas Eliseu lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou de seu carro a encontrar-te? Era a ocasião para receberes prata e para tomares roupas, olivais e vinhos, ovelhas e bois, servos e servas. Portanto, a lepra de Naamã se pegará em ti e a tua descendência para sempre. Livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 26 a 27. Naquele momento, Geazi ficou leproso
e sua pele parecia branca como a neve. Jesus se referiu à cura de Naamã quando ele disse: e havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, que nenhum deles foi purificado, exceto Naamã, o sírio. Eliseu viajou a Damasco e profetizou que Hazael seria rei sobre a Síria. Depois disso, dirigiu-se a um dos filhos dos profetas para ungir Jeú, filho de Josafá, rei de Israel, no lugar de Acabe. A morte de Jeorão, o fim ignominioso de Jezabel, a matança dos 70 filhos de Acabe, provou como fielmente executado era o plano divino. Depois de prever a Jeoás sua vitória sobre os sírios em Afec, bem como 3 outras vitórias subsequentes, sempre ousadas diante dos reis, sempre gentilmente humilde. Enquanto Eliseu estava no seu leito de morte em sua própria casa, Joás, neto de Jeú, veio lamentar a proximidade da sua morte e pronunciou as mesmas palavras que as de Eliseu quando Elias foi levado, indicando seu valor para ele. Meu pai, a carruagem de Israel e seus cavaleiros. O profeta Eliseu ainda profetizou 3 batalhas bem-sucedidas sobre os arameus, mas nenhuma vitória absoluta. Livro de 2 Reis, capítulo 3, versículo 25, registra 3 vitórias de Joás, pelo que as cidades perdidas para os arameus, provavelmente na margem ocidental do Jordão, foram recuperadas. Um ano após a morte e o enterro de Eliseu, ou na primavera seguinte, um corpo foi jogado em seu túmulo. Assim que o corpo tocou os restos de Eliseu, o homem reviveu e levantou-se. Você gostou do nosso canal? Então... Muito bonito, não é? Você vê que aqui fala que ele foi profeta durante 6 décadas, 60 anos, e o que me parece, assim, vendo a vida de Eliseu, é que ele é muito figura de Cristo com relação às profecias, fez muitas profecias, e com relação aos milagres. Você vê que ele fazia milagres, né, com muita frequência, né? Então você vê aquela, bom, primeiro aquilo, né, que ele começa a seguir o profeta Elias e já chegando ao final da vida do Elias, o Elias fala que ele vai ser arrebatado, né, aos céus. E ele vai acompanhando Elias até esse lugar, lá no Jordão. E o Elias se volta para o Eliseu e fala para ele se ele queria algo antes de que ele fosse arrebatado. E aí, então, Eliseu ele pediu a porção dobrada do seu poder, da sua força. E aí o Elias ele falou assim, olha, não sei se Deus vai te dar isso, mas ao subir, se o meu manto cair, é porque Deus te dará essa porção dobrada. E, de fato, o manto caiu, e ele pegou e logo em seguida ele já vai cruzar o Rio Jordão, colocando o manto sobre o Rio Jordão, e ele vai se dividir em 2. Então, diz assim, o período de Eliseu começa assim, né? Já recebendo essa graça, né, muito grande. Aí depois é narrado aquele episódio lá das crianças, aqueles moleques que zombaram dele, né, pelo fato de ser careca. Então, aqui tem muita gente que brinca com isso, né? Olha, não zomba de quem é careca, né? Vou chamar aqui o profeta Eliseu, né? Então, o profeta Eliseu amaldiçoou, né, aquelas crianças e 2 ursos, 2 ursas saíram da floresta e mataram 42 daquelas crianças. Não sabemos quantas eram, mas por que isso, né? Porque eu acho que provavelmente zombaram, assim, de Deus, né? Como se não se pode zombar de um representante de Deus, enfim, né? Talvez seja essa aí a lição para aprender desse episódio. Aí depois fala daquele milagre das ervas,
das ervas amargas, amargas não, das ervas venenosas, que ele transforma em ervas saudáveis, e eles se alimentam dessas ervas, os filhos dos profetas. Então havia muitos profetas, né? Muitos profetas. A gente pensa que é um, né? Mas haviam muitos. Mas lógico, uns são muito mais importantes do que outros, como são esses que são narrados na Bíblia, com os nomes e tudo isso, né? E tem coisas assim interessantes, né? Quando ele, não sei se é nesse caso que ele vai fazer uma sopa, né, para aqueles filhos de profetas, e a sopa é muito ruim. É muito ruim. Isso aqui é intragável, é intragável. E aí depois ele faz lá, coloca alguma coisa lá e a sopa fica boa. Enfim, ele vai fazendo muitos milagres, e um homem muito santo, né? Você vê um homem muito fiel, né? Muito fiel, muito humilde, né? A história do Naamã, muito conhecida. Você já tinha ouvido falar da história de Naamã? Naamã, um sírio. Sempre a gente lê na Bíblia, na missa, essa história, né, em algum momento do ano. Então, foi assim, então é um sírio. A Síria estava ao norte da Terra Prometida de Israel, do reino de Israel, e ele contraiu a lepra, e uma escrava dele lá no palácio era judia, e ela sabia da existência de Eliseu. Então falou lá para sua esposa: olha, se ele estivesse lá, né, na minha terra, há um profeta que poderia curá-lo. E ele acaba conseguindo, então pede a permissão do rei da Síria para ir até lá, e ele vai com uma comitiva, né, razoável. E quando chega ali do lado da casa do Eliseu, o Eliseu manda um rapaz, né, para atender o rei. Talvez aí com o propósito de que esse general fosse humilde, né? Fosse humilde, enfim, se subordinasse a este rapaz aí, né? E fala que ele deveria ir até o Rio Jordão, que estava ali do lado, e tomar banho 7 vezes. 7 vezes. E aí o general se revolta, porque fala: puxa vida, eu tive que vir lá da Síria, né, onde tem uns rios enormes, muito caudalosos e tal, para vir até aqui e tomar banho, né, nesse rio, né, e foi embora. Foi embora revoltado, e aí né, nesse caminho aí da volta, logo no começo, os seus, enfim, soldados e tal o convenceram a voltar, para que, puxa, não pediu nada que fosse difícil, nada, por que você não experimenta, né? E aí ele acaba voltando, toma banho aquelas 7 vezes e fica curado da lepra. Muito bem, então são de Eliseu essas histórias. Eu queria passar, antes deveria ter passado, a história de Jezabel. Lembra que ontem, na última aula, nós falamos de Elias e de Jezabel, do rei Acabe. A Jezabel era esposa do Acabe, e o Acabe é um rei lá do Reino do Norte de Israel, e ele se casa com uma mulher que era fenícia, coisa que não poderia ter feito. Então, há um vídeo que nós podemos ver aqui para conhecer um pouquinho melhor a história dessa rainha, né, Jezabel. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a rainha Jezabel, que tem sua história relatada nos livros de 1º e 2º Reis. O nome Jezabel significa Baal exalta, Baal é marido de ou impuro. Jezabel tornou-se símbolo de crueldade, egoísmo e manipulação, tanto que em Apocalipse capítulo 2, versículo 20 a 23, é citada uma mulher chamada Jezabel, que dizia ser profetisa, promovendo a idolatria e imoralidade sexual. Jezabel certamente não era o nome dela, mas ela tinha as características da rainha mais manipuladora de todos os tempos.
Jezabel. Jezabel, também lida em algumas traduções da Bíblia como Jezebel, foi uma princesa fenícia que se casou com o rei Acabe, tornando-se então a rainha de Israel, por volta dos anos 874 a 853 a.C. Filha de Etbaal, rei dos Sidônios, Jezabel veio a se casar com seu respectivo marido após uma forte aliança entre Etbaal e Acabe, que procuravam proteger e fortalecer as relações entre Israel e a Fenícia. Jezabel foi a grande responsável por promover em Israel o culto aos deuses Baal, Melcarte e Ácera, deuses cultuados na Fenícia. Livro de 1 Reis, capítulo 21, versículo 25 a 26. Seus 850 profetas, sendo 450 de Baal e 400 de Ácera, promoviam rituais satânicos, provocando sempre a ira de Deus. Livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 18 a 19. Jezabel dominava totalmente Acabe a ponto de ter se tornado mais popular que o próprio marido, ditando ordens tais como a construção de santuários para a cultuação dos seus deuses. Mas quem eram esses deuses? Baal. Baal era o nome do principal deus masculino dos fenícios e cartagineses, além de uma deidade maior entre outros povos da Palestina, que aparece na Bíblia no plural como Baalim. Pelo seu uso comum, Baal é referência a vários deuses do Levante, como, por exemplo, Moloque. Ácera é, na mitologia semita, uma deusa-mãe cananita da fertilidade, do amor e da guerra, que aparece em várias fontes acadianas escritas pelo nome de Azratum ou Azratu, e entre os hititas, Acerdu ou Acertu. Jezabel também se autodenominava a porta-voz dos deuses, sendo por isso categorizada como uma rainha sacerdotisa e ensinadora. Sua imagem, por muitos, é confundida como prostituta, mas, na verdade, a única prostituição mencionada na Bíblia cometida por Jezabel foi a prostituição espiritual que ela levou o povo de Israel a cometer, a instituir a adoração a seus deuses e ao Deus de Israel ao mesmo tempo. Em relação à sua família, ela comportava-se como uma verdadeira mãe e dona de casa, tendo assim com Acabe 3 filhos, Acasias, Jorão e Atalias. Existe uma discussão se ela era mãe de Atalias. Jezabel era violenta e impulsiva. Seu fanatismo religioso a fez perseguir os profetas do Deus vivo, ordenando assim a morte de todos os que se opusessem às suas abomináveis práticas idólatras. Livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 4. Dentre essas práticas abomináveis estava o sacrifício de crianças em nome da ordem e da pureza. Além disso, ela usava do templo o tesouro público para sustentar seus 850 profetas, sentindo-se atraído pelo culto aos falsos deuses e achando completamente normal toda aquela feitiçaria, Acabe planejava, juntamente com sua esposa, construir um templo dedicado a Baal dentro do palácio, colocando assim o Deus verdadeiro em segundo plano. Os sacerdotes e profetas do Deus vivo tiveram que se exilar no deserto, tendo em vista que muitos deles já tinham sido assassinados pelos homens da fanática rainha, que promoviam a perseguição ferrenha a todos que eram contra aquela adoração feita aos falsos deuses estrangeiros. Livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 4. Sentindo-se no auge da liderança e do poder e ofuscando quase que completamente a pessoa do rei, Jezabel jamais poderia pensar que seria contrariada. É aí que entra em cena o maior desafeto que a rainha conheceria em sua vida, o profeta Elias.
Elias aparece em cena no capítulo 17 do livro de 1 Reis, dizendo ao rei Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Essa afronta ia na contramão da fé em Baal que a rainha possuía, pois Baal era considerado o deus da vida e da fertilidade. Como poderia então o profeta do Deus dos israelitas alegar que, diante da ordem do Senhor, a chuva cairia apenas quando o profeta determinasse? Enquanto isso, a perseguição de Jezabel continuava de maneira cruel, o que levou a Obadias, mordomo do rei e homem muito temente a Deus, a esconder 100 profetas numa caverna para preservar-lhes a vida, e os alimentava um por um com pão e água. Livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 13. O ódio de Jezabel pelos profetas, e especialmente por Elias, aumentava a cada dia, tendo em vista que a seca já durava 3 anos. Nesse interim, muitos profetas vieram a morrer pelas mãos dos soldados da rainha. Num dos episódios mais comentados do Antigo Testamento, Elias realizou um desafio no Monte Carmelo para provar quem era o verdadeiro Deus. E após o Senhor dos Exércitos ter enviado a resposta de que era o Senhor verdadeiro, com fogo que descia do céu, os 450 profetas de Baal foram mortos, atendendo ao combinado de Elias com relação ao desafio que determinava que quem fosse profeta do Deus falso deveria morrer. Livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 17 a 40. Nem mesmo tal expressão do poder do verdadeiro Deus conseguia quebrantar o coração de Jezabel, para que ela abandonasse seus falsos deuses. Pelo contrário, ela ficou ainda com mais ódio e estava ainda mais inescrupulosa, determinada a subjugar a qualquer um para conseguir o que quisesse. Jezabel assistiu seu marido tentar legalmente adquirir a vinha de Nabote, que se localizava bem próximo ao palácio. Porém, ao ver que seu marido não obteve sucesso na compra da vinha, Jezabel enviou cartas em nome de seu marido aos chefes de Jezreel. As cartas continham ordenanças que provocariam a prisão e a execução de Nabote por apedrejamento, sob a acusação de blasfêmia contra Deus e contra o rei. E conseguiu assim obter a vinha, já que, segundo as leis da época, aquele que cometesse tais infrações, as terras passariam automaticamente para o rei. Porém, para garantir a execução do homem, Jezabel ainda arrumou falsas testemunhas que prejudicaram ainda mais a situação dele, o que culminou em sua execução. Livro de 1 Reis, capítulo 21, versículo 10. Ao saber do que ocorrera com Nabote, Elias profetizou que Jezabel seria comida por cães. Livro de 1 Reis, capítulo 21, versículo 23. O rei Acabe faleceu, e a influência política de Jezabel durante o reinado de seus filhos Acasias e Jorão só aumentou em Israel. Porém, um oficial do exército chamado Jeú assassinou a Jorão, eliminando o culto a Baal em Israel. Ascendeu ao trono e se dirigiu ao palácio para tomá-lo. Jezabel, ciente do golpe que ela e a família real haviam sofrido e que Jeú se dirigia ao palácio, não demonstrou medo. Antes, adornou a cabeça e pintou os olhos, com o intuito de afrontar a Jeú da janela do palácio. Mas Jeú não quis conversa e ordenou que os soldados a arremessassem da janela. Tamanha foi a violência da queda, que seu sangue jorrou nas paredes, rodas dos carros e dos cavalos, e Jeú ainda a atropelou. Livro de 2 Reis, capítulo 9, versículo 30 a 33. Após isso, os cães vieram e devoraram o corpo da rainha, e a palavra do homem de Deus novamente se cumpriu, tanto na vida de Jezabel quanto na de Acabe, quando os cães lamberam o sangue deste que estava no carro, conforme o livro de 1 Reis, capítulo 22, versículo 38.
Você gostou do nosso canal? Então Impressionante, hein? Que mulher, né? E, e todo esse paralelismo, né, entre o profeta Elias e, enfim, uma pessoa... aqui a Carol está perguntando, os cães têm algum significado? Eu nunca pensei. Poderíamos pesquisar se tem algum significado. Mas você vê que ali é a personificação do mal, né? Do pecado, né? Personificação do pecado, né? Enfim, e isso deixando entrar toda a maldade, né? No seu coração, uma pessoa obsessionada lá com o seu intento e, enfim, lógico, você pode entender do ponto de vista histórico lá, as circunstâncias que ela acreditava naqueles deuses e os outros que não acreditassem, enfim, ela tinha sua fé e tal, só que enfim, ela não tinha escrúpulos, né, nenhum. E então, se alguém lhe contrariava, alguém não adorava o que ela queria que adorasse, ela os perseguia e os matava, né, sem nenhum escrúpulo. Muito bem, então agora vamos... El libro de Jonás es una historia subversiva acerca de un profeta rebelde que odia a Dios por amar a sus enemigos. Jonás es único entre los profetas del Antiguo Testamento porque estos son usualmente una colección de las palabras de Dios habladas a través del profeta. Pero este libro en realidad no se enfoca en las palabras del profeta. Más bien, el libro de Jonás es una historia subversiva acerca de un profeta rebelde que odia a Dios por amar a sus enemigos. Jonás es único entre los profetas del Antiguo Testamento porque estos son usualmente una colección de las palabras de Dios habladas a través del profeta. Pero este libro en realidad no se enfoca en las palabras del profeta. Más bien, es una historia acerca de un profeta realmente malo y desagradable. Jonás aparece solo en otra ocasión en el Antiguo Testamento, durante el reinado de Jeroboam II, uno de los peores reyes de Israel. Y Jonás profetizó a su favor, prometiéndole que ganaría una batalla y tendría de vuelta todo su territorio en la frontera norte de Israel. Ahora, es importante saber que el profeta Amós también confrontó a Jeroboam y a través de él, Dios específicamente revirtió la profecía de Jonás, prometiendo que Jeroboam perdería esos mismos territorios porque era muy malvado. Así que antes de siquiera iniciar la historia, sospechamos del carácter de Jonás. El libro de Jonás tiene un diseño hermoso, con toda su simetría y emparejamiento literario. Así que tienes los capítulos 1 y 3 contando la historia del encuentro de Jonás con personas que no son israelitas. Primero con unos marineros y luego con los odiados enemigos de Jonás, los ninivitas. Y cada parte ofrece un contraste cómico entre el egoísmo de Jonás y la humildad y arrepentimiento de los paganos. Los capítulos 2 y 4 contienen las oraciones de Jonás. Una es una oración de arrepentimiento o algo así. Y la otra es una oración en la que Jonás reprocha a Dios por ser demasiado bueno. Este cuidadoso diseño del libro es acompañado por un estilo narrativo realmente único. La historia está llena de personajes estereotipados que irónicamente hacen exactamente lo contrario de lo que piensas que harán. Tienes al profeta, el hombre de Dios, que se revela y odia a su propio Dios. Tienes a los marineros, que se supone son muy inmorales, pero en realidad tienen corazones blandos y arrepentidos y se vuelven a Dios en humildad.
Tienes al rey del imperio más poderoso y sanguinario del planeta y él se humilla delante de Dios por un sermón de 5 palabras de Jonás y hasta las vacas del rey se arrepienten. Esta clase de historia encaja con lo que hoy llamaríamos una sátira. Estas son historias sobre figuras bien conocidas que son colocadas en circunstancias extremas y utilizan el humor y la ironía para criticar su estupidez y defectos de carácter. Profundicemos y veremos cómo todas las piezas encajan juntas. La historia inicia con Dios comisionando a Jonás para ir a predicar contra la maldad y la injusticia en Nínive, la ciudad capital del imperio asirio, el amargo enemigo de Israel. Pero en lugar de ir al este, a Nínive, Jonás se va en la dirección opuesta, encontrando un barco que va lo más al oeste que se pueda, a Tarsis. Ahora, la gran pregunta aquí es, ¿por qué? ¿Por qué huye Jonás? ¿Tiene miedo? ¿Le caen mal los ninivitas? Todavía no se nos dice. Así que el hombre de Dios intenta huir de Dios y aborda un barco lleno de marineros paganos. Entra en la nave. Gran tormenta para despertar a su profeta, mientras irónicamente los sinceros marineros están completamente despiertos a todo lo que está sucediendo. Ellos pueden discernir que un poder divino está obrando aquí. Y descubren que Jonás es el culpable. Así que le piden que se explique. Y Jonás escupe un montón de habladurías religiosas. Él dice, sí, soy hebreo y adoro al Señor, al Dios que hizo el mar y la tierra. Es una broma, ¿verdad? Dios hizo el mar y la tierra, claro que sí. ¿Y Jonás es tan tonto como para huir de este Dios subiéndose a un barco? Y cuando los marineros le preguntaron a Jonás qué es lo que deberían hacer, él les dice, mátenme lanzándome por la borda. Lo que parece muy noble al principio, hasta que te das cuenta que esto podría ser lo más egoísta que ha hecho hasta ahora. Quiero decir, ¿qué mejor forma de evitar ir a Nínive? Así que pone su sangre en las manos de estos marineros inocentes al tratar de obligarlos a matarlo. Y ellos se resisten, por supuesto, y se arrepienten delante de Dios incluso mientras lo arrojan. La tormenta se apacigua y ellos terminan temiendo al Dios de Israel. Y a diferencia de Jonás, ellos realmente adoran a Dios. Pero Dios frustra los planes de Jonás para escapar de Nínive. Mientras Jonás se hunde, Dios provee una extraña tumba acuática para él, el estómago de un gran pez. Ahora, por supuesto, en circunstancias normales esto sería la muerte segura, pero en esta historia todo está de cabeza. Así que la muerte submarina de Jonás se convierte en su camino de vuelta a la vida. Atrapado en el estómago de esta bestia, Jonás eleva una oración donde técnicamente nunca dice que lo siente, pero sí agradece a Dios por no abandonarlo y promete que obedecerá a Dios a partir de ese momento, no importa lo que pase. Y la respuesta de Dios es algo cómica. La ballena vomita a Jonás en la tierra seca. Así que una vez más, Dios envía a Jonás a predicar en Nínive y Jonás obedece. Se nos dice que Nínive era una ciudad gigantesca. Tomaría varios días caminar a través de ella. Así que Jonás tiene solo un día y aquí está su mensaje. En 40 días, Nínive será arrasada. Esas son 5 palabras en hebreo. Este sermón es muy corto y también algo extraño. Quiero decir, mira lo que le falta.
No se menciona lo que los ninivitas han hecho mal, ni lo que deben hacer o cómo deben responder. No hay mención de quién los destruirá. Y lo más notable, no se menciona a Dios. ¿Qué está pasando aquí? ¿Está Jonás intencionalmente dando la mínima cantidad de información? Es como si él estuviera intentando sabotear su propio mensaje o asegurar la destrucción de los ninivitas. Jonás no está haciendo ningún esfuerzo. Sean cuales sean sus motivos, el plan no funciona, porque tan pronto predica su sermón de 5 palabras, el rey de Nínive y la ciudad entera, incluyendo a las vacas, se arrepienten en silicio y ceniza. Así que por segunda vez, esos paganos malvados muestran que son más sensibles que el mismo profeta de Dios. De manera que Dios perdona a los ninivitas y no destruye la ciudad. Ahora, aquí tenemos la parte brillante de la historia. La última palabra del breve sermón de Jonás, arrasada, significa allanada. Y puede referirse a una ciudad siendo arrasada o destruida como Sodoma y Gomorra. Pero también puede usarse para referirse a algo siendo transformado, cambiado en su opuesto. Así que, cómicamente, las palabras de Jonás se vuelven realidad, pero no de la manera en que él esperaba. Nínive sí fue arrasada, conforme los enemigos de Jonás se arrepienten y encuentran la misericordia de Dios. El capítulo final une todas las piezas. Jonás está completamente enojado y eleva su segunda oración. Primero le dice a Dios la razón por la que huyó en el capítulo 1. No fue porque tuviera miedo, más bien fue porque él sabía que Dios era muy misericordioso. Y esto es genial. Jonás cita la propia descripción de Dios de sí mismo del libro de Éxodo y se la echa en cara a Dios como un insulto. Él dice que sabía que Dios es compasivo y que encontraría alguna manera de perdonar a esos horribles ninivitas. Puedes oír el disgusto en la voz de Jonás. Después, Jonás interrumpe la conversación y ora porque Dios lo mate ahí mismo. Él prefiere morir antes que vivir con un Dios que perdona a sus enemigos. Afortunadamente para Jonás, Dios no accede y simplemente pregunta si el enojo de Jonás es justificado. Jonás ignora la pregunta y se va a las afueras de la ciudad a acampar en una colina cercana para esperar y ver qué sucedería. Ya sabes, puede ser que los ninivitas se arrepientan de haberse arrepentido y acaben rostizados después de todo. Lo que sucede después es muy extraño. Dios provee una planta para darle sombra a Jonás y eso lo pone bastante feliz. Pero luego Dios envía un pequeño gusano para comerse la planta, así que Jonás pierde su sombra. Y luego, en el calor del sol, Jonás le pide a Dios una vez más que lo mate. Dios una vez más le pregunta a Jonás si su enojo tiene justificación. Y Jonás ladra. ¡Claro que sí! Solo déjame morir. Y esas son las últimas palabras de Jonás en la historia. Las últimas palabras de Dios son las que concluyen el libro. Él dice que el incidente con esta planta fue una manera de tratar de hacer entender a Jonás. ¿Cierto? Jonás se preocupó y se puso sentimental por esta planta que solo disfrutó por un día. Y Dios le preguntó a Jonás, ¿no son los humanos un poco más valiosos que las plantas? Quiero decir, ¿no está bien que Dios pueda sentir la misma clase de emoción y preocupación por la ciudad de Nínive, que está llena de miles de personas quienes se han extraviado del camino y también por sus vacas? Y así es como termina el libro.
con Dios pidiéndole a Jonás permiso de mostrar misericordia a sus enemigos. ¿Y cuál es la respuesta de Jonás? La historia no lo dice, porque ese no es el punto. El punto es que el libro quiere incomodarte. Y las preguntas de Dios en realidad son dirigidas a ti, el lector. ¿Te parece bien el hecho de que Dios ame a tu enemigo? Así que este libro pone un espejo frente al lector. En Jonás vemos aumentadas las peores partes de nuestro propio carácter que deberían generar humildad y gratitud porque Dios ama a sus enemigos y porque soporta al Jonás que hay en nosotros. Así que esta extraña historia se convierte en un mensaje de las buenas nuevas sobre la grandeza de la misericordia de Dios, lo cual debe retarnos hasta lo más profundo. Y ese es el libro de Jonás. Nossa, estamos sem palavras. Bom, eu tenho que terminar agora. Eu acho que pode ser bom para vocês refletirem. Podem assistir novamente. El libro de Job. E